Como levei à falência uma empresa de árvores com a lei das árvores. 3 semanas atrás, eu pedi para a empresa de serviços de árvores fazer um orçamento para cortar algumas árvores pequenas no meu quintal, além de uma árvore grande. Eu nunca marquei uma data, nunca concordei com nenhum trabalho, só os encontrei por 5 minutos para mostrar as árvores e depois pedi para eles deixarem um orçamento na minha caixa de correio, e eu ligaria para eles se decidíssemos contratá-los. Chego em casa e vejo um orçamento. Parece um pouco alto, então estou procurando mais alguns orçamentos. Chego em casa nesta última segunda-feira, mais cedo do trabalho, e vejo vários caminhões grandes e equipamentos da empresa de árvores na frente da minha casa. Olho para o meu quintal pela janela do meu carro e vejo eles cortando as árvores. Saio correndo pelo lado do quintal gritando para eles pararem e perguntando o que diabos eles estão fazendo. O líder da equipe, que não é a mesma pessoa com quem falei antes, diz que estão fazendo o que eu pedi. Digo a ele que nunca concordei com nenhum serviço e minha esposa até decidiu não cortar algumas das pinheiras porque ela gostava da aparência arborizada que dava ao quintal. Digo a ele para parar imediatamente e um dos caras deles sai correndo para o quintal gritando para todos pararem. Entro em casa, pego o orçamento e mostro a ele que não estava assinado. Ele chama o proprietário, a pessoa com quem falei antes por telefone, e eu pergunto imediatamente por que ele veio à minha casa e fez um trabalho que eu nunca concordei que ele fizesse. Enfatizo que tudo o que pedi foi um orçamento. Ele parece confuso, diz que não sabe como isso aconteceu, que está muito arrependido. Esse ciclo se repete por cerca de 10 minutos sobre como isso nunca aconteceu e ele não sabe por que me incluiu se eu não assinei nada ou concordei com isso. A conversa termina com sua equipe fazendo a limpeza, saindo, e ele concordando em nos encontrar em nossa casa naquela noite. Minha esposa chega em casa e chora muito porque agora podemos ver até a estrada grande atrás de nós e cerca de metade das pinheiras que ela amava se foram. Para referência, havia cerca de 12 no total e cada uma tinha de 12 a 18 anos, cerca de 30 a 45 pés de altura. O cara chega, inicialmente tenta fazer parecer que a culpa é dos dois, o que deixei claro que era 100% deles e que eles precisavam consertar. Para piorar as coisas, eles simplesmente derrubaram as árvores no morro atrás da minha cerca, que desce em direção a uma trilha de acesso público. Eu não sou dono do terreno onde as árvores estão agora e é ilegal para mim descartá-las lá. Minha esposa e eu só tínhamos cerca de 30 minutos antes dele chegar desde que ela saiu do trabalho, então não tínhamos muito tempo para encontrar uma solução. O que concordamos verbalmente de forma não tão definitiva é que não pagamos nada. Ele limpa as árvores cortadas e planta uma nova fileira de árvores perenes de crescimento rápido que minha esposa adorava no lugar. Em seguida, ele vai embora e diz que vai ligar para marcar uma data, o que ele disse que seria no final da próxima semana. No entanto, quanto mais minha esposa e eu pensamos nisso, mais sinto que isso não é uma solução justa. Vai levar mais 10 a 12 anos para ter parte da aparência arborizada de volta que nosso terreno tinha antes, e essa era uma das principais razões pelas quais compramos a casa. Como nota final, tudo isso foi registrado pelo sistema de segurança da minha casa e eu gravei a conversa que tivemos com o proprietário quando ele chegou. Minhas perguntas são: 1. Isso é uma negociação justa? 2. Quais são os nossos direitos ou o que nos é devido legalmente? 3. Essas árvores ou sua aparência estética têm algum valor legal? 4. Devo consultar um advogado e, se sim, que tipo de advogado devo procurar? Devo cancelar o agendamento da limpeza que temos com a empresa até consultar um advogado? Não estou tentando transformar isso em uma busca por indenização, só quero ter certeza de que eles agirão corretamente conosco, e especialmente estou irritado com o quanto isso afetou minha esposa. Ela chorou algumas vezes desde então quando olha para o quintal por causa disso. Sempre foi o sonho dela morar em um terreno arborizado, assim como os pais dela, ao ponto de ser um ponto de veto quando estávamos procurando uma casa. Chamei um arborista para fazer uma avaliação. Das 12 pinheiras no terreno, 7 foram removidas e outra espécie de árvore foi danificada, quebrada ao meio pela queda das pinheiras. Não vou mencionar o valor exato aqui, mas foi realmente substancial. Além disso, chamei um serviço de reflorestamento recomendado pelo arborista. Infelizmente, devido ao terreno íngreme, simplesmente não é possível replantar pinheiros de 12 metros de altura. Eles nunca aceitariam e seria quase impossível de conseguir. As maiores árvores que teriam mais chances de sobreviver teriam de 2,5 a 3 metros de altura e levariam de 4 a 5 anos para recuperar a privacidade da estrada e do desenvolvimento que tínhamos atrás de nós.
De qualquer forma, o custo para replantar as novas árvores, bem como para remover os destroços das árvores antigas do morro, foi extremamente alto. Meu advogado enviou uma carta para a empresa de árvores exigindo indenização tripla, além do custo do reflorestamento. Recebi uma enxurrada de ligações e mensagens de voz do proprietário, que eu ignorei e enviei cópias das mensagens de voz para o meu advogado. Eles tiveram uma discussão na qual o proprietário decidiu encaminhar o caso para o seguro resolver. Ele afirma que tínhamos um contrato verbal para realizar o trabalho, o que eu nego. E tem um orçamento não assinado e imagens de vídeo mostrando que saí antes mesmo de ele colocar o orçamento na minha caixa de correio. Vou postar outra atualização assim que recebermos uma resposta do seguro. Depois de registrar o pedido de seguro, nos encontramos com o ajustador, que admitiu que eles eram responsáveis, mas achava o valor da nossa reivindicação ridículo e infundado. Meu advogado então mostrou a ela a lei exata referente às indenizações triplas e ao valor de mercado não estar relacionado ao valor determinado pelo tribunal, o que aparentemente ela desconhecia. E imediatamente começou a recuar e dizer que eles não iriam assumir a responsabilidade. Eles iriam argumentar que havia de fato um contrato verbal em vigor e por isso realizaram o trabalho. Meu advogado disse com razão que ele tocaria a gravação da nossa reunião no tribunal, as gravações das minhas conversas com o proprietário e tinha montanhas de evidências para provar que não havia contrato. Em geral, ele a confrontou duramente o tempo todo. Ela saiu e não ouvimos mais nada por um tempo, e eles ignoraram o prazo de nossa demanda, que era razoável, 3 vezes o valor estimado pelo arborista de $20.000, totalizando $60.000. Entramos com um processo juntamente com uma carta detalhando nossa preocupação com as árvores grandes deixadas no barranco, como elas poderiam acabar deslizando para o rio protegido e a trilha abaixo, e que os responsabilizaríamos por esses danos adicionais se continuassem a ignorar nossa demanda e negar a responsabilidade de má-fé. Isso foi escalado para um novo ajustador que nos contatou basicamente para dizer que nos encontraríamos no tribunal. Enquanto aguardávamos isso acontecer, a descoberta foi um incômodo, e meus piores medos se tornaram realidade. Devido a fortes chuvas, as árvores que haviam sido cortadas e deixadas no morro que levava ao rio se soltaram e deslizaram até a trilha e o rio. Elas arrastaram uma tonelada de outros detritos vegetais com elas, causaram um colapso parcial e a desestabilização do barranco, e bloquearam completamente a trilha com uma grande obstrução no fluxo do rio devido a todos os detritos que caíram nele. O colapso do barranco também arrastou uma parte do meu quintal junto com ele e a maior parte do meu cercado traseiro que estava nele, além de derrubar parcialmente ou arrancar com o solo mais 4 pinheiros e nosso lindo salgueiro Chorão. O rio também é a principal fonte de água para nossa pequena cidade, o que se torna relevante em breve. Felizmente, ninguém estava na trilha, então não houve ferimentos envolvidos. Ainda mais sorte para mim, meu advogado também era o escritório de advocacia da cidade local e os mantinha informados desde que as árvores foram derrubadas em sua propriedade e como estávamos tentando resolver para que eles não viessem atrás de mim. Felizmente, eles foram muito compreensivos e prestativos, inclusive enviando seu arborista e engenheiro interno para avaliar. A cidade ficou furiosa quando o rio ficou bloqueado, chamou uma grande empresa de engenharia e, por causa do relacionamento do meu advogado com eles, tiveram a gentileza de incluir os danos ao meu quintal, cercado e árvores em sua avaliação geral de danos, já que reconstruir o barranco e fazer a limpeza era impossível sem também reconstruir meu quintal. O plantio das minhas novas árvores também ajudaria na estabilização de longo prazo do novo barranco. Além disso, a reconstrução e estabilização do barranco, dragagem do rio e limpeza da trilha tiveram que acontecer imediatamente por causa do rio ser a fonte de água local. No total, a avaliação da empresa de engenharia foi de mais de $1,2 milhão para concluir todo o trabalho necessário em um prazo de emergência. Isso, é claro, não incluía quaisquer danos resultantes da diminuição da fonte de água, ter que emitir um aviso de fervura da água, custos incorridos pela cidade, etc. Agora eles teriam que reconstruir uma série de paredes de contenção de longo prazo para estabilizar o que era antes um barranco de ocorrência natural e realizar a dragagem completa de uma fonte de água protegida. Eles começaram a trabalhar imediatamente, em troca de incluir a construção do meu quintal em seu trabalho, permiti que tivessem acesso total à minha propriedade conforme necessário, com a condição de que eles incluíssem o reparo de qualquer dano à grama em sua avaliação. Eles começaram o trabalho imediatamente e foi uma correria. Ficamos em um hotel próximo porque eles trabalharam até tarde da noite com luzes brilhantes e equipamentos barulhentos. E tive que deixar meus cachorros em um hotel para cães por 2 semanas, já que não podiam ficar no quintal durante o trabalho.
Depois de quase 4 semanas, o trabalho foi concluído e nosso quintal ficou até melhor do que antes. No total, os custos que tivemos foram mais de $175 mil, sem contar os danos punitivos, incluindo o reembolso para a prefeitura pelo trabalho que eles tiveram que realizar na minha propriedade, como replantio de grama e nivelamento do quintal após o uso dos equipamentos. Não me disseram exatamente qual era o valor da reivindicação da prefeitura, mas segundo meu advogado, estava na faixa de $1,5 milhão. Nosso advogado fez algum tipo de papelada para pedir uma data de julgamento rápida devido às circunstâncias, depois de enviar todos os danos atualizados para a companhia de seguros. No dia seguinte, depois que eles receberam nossa carta registrada e, presumo, o pedido de julgamento do meu advogado, recebemos uma ligação do escritório do presidente da companhia de seguros. Depois de nos ignorarem por meses, agora eles estavam nos suplicando para chegarmos a um acordo extrajudicial, presumivelmente para evitar danos punitivos. Após 2 semanas de negociação, chegamos a um acordo de pouco mais de $295 mil, mais os custos do advogado. Depois de pagar o que devíamos para a prefeitura pelo trabalho deles, reembolsar as despesas que tivemos e nosso advogado receber sua parte, acabamos com uma boa quantia. Embora não tenha sido exatamente $100 mil, foi bem próximo, então ficamos definitivamente felizes com esse resultado. Quanto à prefeitura, eles essencialmente esgotaram o que restava da apólice, que era de $2 milhões, e agora estão processando o dono e sua empresa pelos danos restantes, além de o Estado estar processando a licença deles e aplicando multas. Desde o mês passado, a empresa dele desapareceu das páginas locais do Google e o número de telefone não funciona mais, o que eu presumo significa que ele faliu. Essencialmente, o que poderia ter sido um simples pagamento de seguro se transformou no dono perdendo sua empresa, eu presumo. Nós agora temos um quintal completamente reconstruído, árvores novas, cercas novas, grama nova, uma boa conta poupança e com uma bela estrutura de contenção e escadas privativas levando ao rio. Está gostando do vídeo? Me ajude na meta dos 1 milhão de inscritos. Inscreva-se, deixe o seu like e comente. Comentários. Sou engenheiro ambiental e quando você mencionou o fato de que o rio era a principal fonte de água potável para sua cidade, eu sabia que a empresa de corte estava ferrada. Obrigado por compartilhar sua história e estou feliz que seu quintal foi consertado. Na verdade, me sinto muito mal pelo dono da empresa, pois ele confessou que foi um erro e estava apenas tentando deixar seu seguro cuidar do problema, já que é isso que eles deveriam fazer. Ele perdeu seu negócio porque seu seguro não quis pagar o que deveria por direito. Onde, se eles apenas pagassem, as árvores que foram derrubadas teriam sido limpas antes de toda essa bagunça e a empresa de árvores poderia ter feito isso. É tão difícil ver alguém perder o sustento porque uma grande seguradora é um boçal idiota. Isso ficou cada vez melhor a cada parágrafo. Eu não me importo se é real ou não. É assim que se conta uma história. Bom para você, Op, aproveite esse dinheiro da árvore. Obrigado por chegar até aqui. Assista mais vídeos clicando em uma das opções na tela. Até a próxima!